vai ministro Alexandre de Moraes ao banheiro fazer um número 2, pega o smartphone, começa a ver lá o Twitter, o Instagram, e vê um vídeo que ele acha criminoso. Ah, o crime está acontecendo aqui dentro do banheiro da STF. Isso é um absurdo. Lembrando dos 3 Cs, né? Que o Pavinato sempre fala aqui dos 3 Cs. E você sabe quais são, né? Os 3 Cs. É importante que você deixe o seu like, né? O seu joinha, comenta ali no chat. Se puder, compartilhe a live. É assim que a gente vai cada vez mais longe. Essa informação saiu ainda ao longo da manhã. E eu fiz questão de trazer porque vai ao contrário daquilo que o presidente Bolsonaro ontem pediu ali na praia de Copacabana, quando ele olhou pela anistia, ou pediu pela anistia dos presos do 8 e 9 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal, deu na Gazeta, nega pedido de ONG por habeas corpus a presos do 8 de janeiro. A notícia é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, de 5 de março, que negou o pedido de habeas corpus para libertar todos os presos do 8 de janeiro em uma ação de autoria de uma ONG. A justificativa do ministro à época era que não poderia conceder habeas corpus contra determinações feitas por outros integrantes da Corte, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada ontem ainda pelo jornal O Globo. O pedido de habeas corpus, que também solicitava que os casos fossem julgados pela Justiça Federal, foi feito pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Sustentável, Social e Político, instituição sem fins lucrativos dedicada à proteção e promoção dos direitos sociais e da dignidade humana. No julgamento, que confirmou a decisão, todos os ministros acompanharam o voto de Nunes Marques em plenário virtual. O mérito do habeas corpus aos presos do 8 de janeiro nem chegou a ser analisado, já que os ministros entenderam que os autores da ação recorriam, aliás, de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os atos do 8 de janeiro resultaram, até o momento, na condenação de 116 pessoas, com penas entre 3 e 17 anos de prisão. A última condenação foi de Miguel Fernando Ritter, de 61 anos, condenado a 14 anos de prisão e multa. Na ocasião, Nunes Marques e André Mendonça votaram contra a condenação, citando a incompetência da Corte para julgar o caso, que teve maioria de votos dos ministros acompanhando o relator Alexandre de Moraes. Bom, é certo que, tecnicamente, quem tem que comentar um assunto como esse é quem entende do assunto, que é Thiago Pavinato. Ô, Pavi, querido. Pavi, ouço perfeitamente. Pavi, eu disse que, tecnicamente, eu não tenho capacidade para fazer o meu comentário sobre essa história do habeas corpus negado, né? Um pedido negado, foi feito por uma ONG para atender os presos do 8 de janeiro, né? E aí, esse pedido solicitava, então, ao Supremo Tribunal Federal essa decisão do HC. Entretanto, né, todos acompanharam o voto do Nunes Marques em plenário virtual, porque o mérito do habeas corpus havia sido analisado pelos ministros que entenderam que os autores da ação recorriam de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Já que a decisão de um ministro da Corte, a jurisprudência diz que eles não podem conceder habeas corpus. É o famoso pau que nasce torto, nunca se direita desse jeito, né, Pavi? Seja bem-vindo, Bolsonaro. Menina que requebra, a mãe não pega na cabeça, né? É mais ou menos isso mesmo. Tem uma súmula, eu não me lembro agora de cabeça o número dela, mas é de decisão de ministro do Supremo que determina a prisão preventiva, não cabe recurso de habeas corpus. Enfim, isso existe porque, no plano ideal, o Supremo só julga, como instância original, processos de quem tem foro privilegiado. Ou processos que começam na primeira instância ou num colegiado de segunda instância, seja um tribunal
de Justiça do Estado, seja um Tribunal Regional Federal. E não se imaginou nunca, mesmo porque durante os mais de 20 anos do regime militar, o Supremo Tribunal Federal, ele nunca desempenhou um papel como ele está desempenhando hoje. Eu costumo dizer, e é bom sempre repetir, para que ninguém esqueça, o que o Alexandre de Moraes tem feito, ele deixa Emílio Garrastazu Médici no chinelo, ele deixa o general Costa e Silva no chinelo. O que ele tem alcançado, nenhum dos generais do regime de 64 fez. E é muito triste, em especial porque a maioria dos réus do 8 de janeiro, antes deles serem réus, eu costumo explicar, né? O processo criminal ele tem 3 partes, né, Pitolio? Tem a parte da investigação, que é o inquérito, tem a parte da denúncia, que é quando o Ministério Público ele vai avaliar o relatório da polícia que fez o inquérito, e aí ele decide se vai denunciar ou não. Feita a denúncia, ele apresenta ao Judiciário, no caso a PGR apresenta ao STF, e o Judiciário ele decide ou não se aquilo vai virar uma ação penal, se o denunciado vai ou não se tornar réu. No 8 de janeiro a gente teve, em primeiro lugar, uma coisa que nós nunca vimos no Brasil, que é a prisão embaciada. Pegou todo mundo que estava no lugar, levou para uma quadra, desrespeitou-se a garantia processual da audiência de custódia, que a audiência de custódia não é a mulher do custódio. A audiência de custódia é todo aquele que é preso em flagrante, e você é preso em flagrante em 3 circunstâncias. A primeira é quando você acabou de cometer o crime e está na cena do crime. Você atirou em alguém, matou, alguém gritou, esteja preso, você vai preso em flagrante. Ou quando você acabou de matar, saiu correndo, aí começa uma perseguição, te pegam. Isso é uma prisão em flagrante. E a terceira modalidade é você acabou de matar, fugiu. Chegou a polícia, ela vai pedindo informações. E de acordo com as informações, isso pode levar alguns dias, mas se a pessoa descrita é encontrada com as armas do crime, ela também pode ser presa em flagrante. O Alexandre de Moraes, na época do Daniel Silveira, ele já inventou uma modalidade nova, que é o flagrante perpétuo. Ou seja, ele assistiu um vídeo que ele acha que tem um conteúdo criminoso, ele vai lá e ele decreta o flagrante, porque na cabeça lustrosa dele, é um crime que está acontecendo perpetuamente enquanto o vídeo estiver disponível. Isso não pode. Em especial, no caso do Daniel Silveira, já não era flagrante, ponto 1. E ponto 2, o ministro Alexandre não poderia abrir um inquérito. Por quê? Porque o regimento interno do STF, no artigo 21 ou 28, se eu não me engano, ele fala que será o caso do ministro do STF abrir o inquérito se o crime tiver ocorrido nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não posso imaginar que vai o ministro Alexandre de Moraes ao banheiro fazer um número 2, pega o smartphone, começa a ver lá o Twitter, o Instagram, e vê um vídeo que ele acha criminoso. O crime está acontecendo aqui dentro do banheiro do STF. Isso é um absurdo, isso não existe, isso é uma aberração. Então ele inventou esta modalidade, primeiro, de flagrante perpétuo, segundo, de flagrante dado para crimes que não comportam a modalidade da prisão em flagrante, como é o caso dos crimes contra a honra. A pena dos crimes contra a honra, elas não admitem esta modalidade de prisão. E mesmo que admitissem, ele ainda inovou, dizendo que se ele pegar alguma coisa virtual, tá lá passando um fax no banheiro e assistir aconteceu dentro das dependências. Então ele inovou tudo. Aí a gente vê o 8 de janeiro. A todos esses foi negada a audiência de custódia. Por quê?
porque foram presos em flagrante. Alguns presos em flagrante com a boca na botija, quebrando alguma coisa, não sei. Agora, a grande maioria das pessoas presas ali não foram pegas cometendo um crime. Elas foram presas porque estavam naquele local, naquele momento, por uma eventualidade, uma desgraça do destino. E aí o STF ele usou de uma tese que também não existe no direito, que é a chamada tese dos crimes multitudinários, que eu chamo de multitude ordinários. Porque no direito criminal vale o princípio da legalidade escrita, Pitoli. Você só pode responder por um ato se esse ato é considerado crime por uma lei anterior ao ato, uma lei estrita e uma lei escrita, e que descreva aquele ato estritamente como criminoso. Então você não pode estar num lugar só porque você estava no lugar e ser preso em flagrante por crime multitudinário. Isso, como dizia o padre Quevedo, isso não existe. A única hipótese de multidão que o Código Penal brasileiro prevê é quando alguém comete um crime numa catarse de multidão. Eu estou numa multidão, num protesto, quebro alguma coisa, porque eu estou lá naquela paixão daquele movimento. Mas esse crime ele é previsto para diminuir a pena e não para elidir as garantias penais. Então eles criam essa teoria do crime multitudinário, prendem em flagrante quando não é hipótese de flagrante e ainda por cima preso em flagrante sem poder estar em flagrante porque não é uma situação de flagrante. Preso por uma situação que não é propícia, que é o do crime multitudinário. E 3, nega-se a audiência de custódia. Por quê? Dentro das 24 horas, a partir do recolhimento em flagrante, a pessoa ela tem o direito, isso é um direito inafastável, de ter audiência de custódia. Nenhum dos 1.350 presos no Rio de Janeiro gozou do direito à audiência de custódia. Nenhum. Mas o fato é que enredaram 1.350 brasileiros numa trama diabólica em que eles não conseguem receber o tratamento processual penal que qualquer chefe de tráfico, que qualquer pedófilo, que qualquer bandido da pior espécie recebe no Brasil. Tudo porque estão presos de maneira ilegal e essas pessoas do Rio de Janeiro não oferecem risco nenhum à sociedade. Mas não podem ser soltas para alimentar essa narrativa de que são sujeitos golpistas, para alimentar essa narrativa de que existe no Brasil crime democrático e crime não democrático, para estupidificar a nação e alimentar uma imprensa comprada com essa narrativa. Então, eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal.